Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E aí, confrade Herbert, como que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem. O que você fez até de bom? Até bom. Então, eu participei de um recrutamento ali no CAUB, né? Ontem. Estive na visita também. Estive aqui na reunião hoje, presente. Na reunião de diretoria e depois a reunião da conferência. Final de semana cheio, graças a Deus. E você? Eu participei também das reuniões, né? E estamos aí, catando doação por aí. E hoje nós estamos com a grande presença do nosso confrade Jackson. E aí, confrade, como é que o senhor está? Bem, graças a Deus, né? Fazendo o nosso trabalho aí, na medida do possível, né? O confrade aqui é conhecido como uma enciclopédia humana. Sabe tudo. Ele sabe tudo da sociedade. Quem nos passou essa dica aí foi a sua filha. Falou que tudo que a gente perguntar, o senhor vai saber responder. Falar que o pessoal liga pro senhor quando tem dúvida. É verdade, muita gente liga. O senhor gosta muito de estudar sobre a sociedade? Muito, muito. Eu, assim, não diria que eu conheço tudo, mas eu conheço muitas coisas, né? E o que eu não sei, eu procuro aprofundar, saber um pouco mais, porque todo dia surgem coisas novas, né? Então a gente tem que se atualizar. Desde quando o senhor entrou, o senhor sempre começou a estudar sobre a sociedade? Desde que eu entrei, com 6 anos de idade, O senhor participou desde o início, desde criança? até hoje. Caramba. E hoje, né, atualmente, o que mais te inspira dentro da sociedade? O que mais te faz admirar a sociedade? O zelo ainda, né, de muitos confrades, muitas consórcias, a dedicação, apesar de nós termos alguns aí que não têm esse zelo, não têm essa dedicação, mas felizmente são minoria. O que me motiva é isso, é você ver ainda pessoas novas na idade, né, e também pessoas até mais velhas do que eu, né, e dedicado com aquele zelo, aquele cuidado, né, que a gente... São detalhezinhos assim, que às vezes passa desapercebido, mas é aquele confrade, aquela consórcia que chega um pouquinho antes, abre a sala, as janelas, arruma a cadeira, arruma a mesa para pequenos detalhes, né? Aquilo ali para ele é como se fosse um ofício, né? Se eu costumo dizer que esses confrades, essas consórcias, se nós fizermos um exame de sangue nele, vai aparecer um vírus lá escrito SSVP. É verdade. E o senhor, como coordenador de ECAFO, precisa estar sempre se atualizando também, né? Hoje o senhor é coordenador da região 5, correto? Com certeza. E tem muita dificuldade, confrade, em administrar um ECAFO, em aprender sempre mais, sempre estar por dentro das coisas para poder ministrar um ECAFO para muitas pessoas, na maioria das vezes? Assim, em termos de regra, de manual, de orientações, porque nós temos um manual de orientações, né? Então lá tem as funções do coordenador de ECAFO de conselho particular, de central, de metropolitano, regional, do nacional, tá? Todas as funções estão ali. Essa parte, ela é teórica, até não é difícil. Às vezes o que se torna difícil no trabalho nosso de formador é nós nos deparamos com muitos coordenadores que chegam, assim, ou seja, assume a coordenação e ele não tem uma bagagem vicentina própria dele, assim, né, não tem a formação adequada. Mas muitos procuram se aprofundar, procuram, né, conhecer mais para desempenhar seu papel. E outros são acomodados, ele assume a coordenação e acha que a coisa acontece normalmente, né? Hoje em dia, qual que é o maior desafio para um coordenador de ECAFO? Tem algum desafio assim, que o senhor destaca como principal? É o conhecimento, né? Conhecer a missão vicentina, o carisma vicentino, saber motivar o confrade, a consórcia para poder participar das formações, que muitos às vezes dizem, mas de novo ECAFO, né? Só que, imagina, eu já participei de centenas, mais de centenas, 2, 3 centenas aí de cursos de ECAFO. E muitos é o mesmo módulo, mas cada dia que você participa, às vezes eu vou acompanhar você descobre uma coisa nova. A maneira do palestrante abordar, expor o tema. Então, sempre tem novidade. É a primeira... Pode falar, Matheus. Sobre o ECAFO, o senhor acha que ano que vem a gente já vai começar a voltar com tudo nos ECAFOs?
presencial? Olha, esse ano, né, já muita coisa já voltou. Porque nós aqui em Brasília temos uma realidade, Minas é outra realidade, Goiás, Mato Grosso, e tem lugares aí que ainda não está fazendo, né? Mas nós já temos aí conselhos, até metropolitanos, centrais, já não estão fazendo as formações mais online, já estão fazendo presencial, com um número menor de pessoas, tomando todos os cuidados, né, de higiene, de distanciamento, seguindo as normas de saúde lá, municipal, estadual, já está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, eu mesmo participei agora, recentemente, em julho, lá em Uberaba, com todos os coordenadores de centrais, particulares e os presidentes de centrais, uma formação presencial, que eu fui falar das funções dos coordenadores, as orientações para eles, essas coisas. E depois, já agora também em agosto, eu participei em Anápolis também, com o mesmo grupo também, os coordenadores e presidentes. E há 15 dias atrás eu estava em Passo de Minas, tinha 85 pessoas lá, só que o auditório cabe 200, mas tudo espalhadinho, arrumadinho. Formação também para os coordenadores de ECAFO, né, centrais, particulares e os presidentes. E qual é o sentimento do senhor depois, esse sentimento de volta? Como que foi para o senhor voltar? Porque eu consideraria como se fosse um cantor voltando aos palcos, né? Porque ECAFO tem que ter aquela comunicação, né? A sensação é muito boa. É a sensação assim, da missão cumprida. É de você ter no sangue, né, ali, o carisma vicentino. Você vê assim, a satisfação de muitos coordenadores ali que estão indo pela primeira vez ou a segunda vez numa formação e ele ter a sua dúvida esclarecida, que é assim bem aberta, né, bem expansiva. A gente tem já os temas preparados, mas, né, tem um momento de partilha. A sensação é essa, não é o dever cumprido, é a missão cumprida, né? É a primeira... Só por um dever. É a primeira vez que o senhor assume a coordenação de ECAFO ou já passou pela coordenação de ECAFO outras vezes? Não é a primeira vez. Não, né? Tem muitas fontes assim de aprendizagem sobre a sociedade, que o senhor pesquisa muito, além de revista e tudo mais. Na internet tem muita coisa que a gente consegue acessar e conhecer que seja verdadeiro mesmo? Tem muitas coisas boas que você encontra pela internet, mas você diz, tem coisas que não são verdadeiras. Nós temos, infelizmente, algumas pessoas aí do nosso meio que eles colocam informações lá desatualizado, algumas inverdades, né? E aí é complicado. Então a gente tem que, muitas vezes, se você viu alguma coisa ali, é bom você verificar, né? Fazer um check, né? com alguém assim, que acho que fulano que vai me tirar essa dúvida. Mas eu pesquiso, assim, fora disso eu tenho muitos livros que eu compro, né? Eu tenho livros até que vieram da França para mim, em francês, em espanhol, em italiano, né? O senhor vai traduzindo? Eu assinei muito tempo uma revista chamada Ozanam, que vem lá da Itália. Todos os textos, vem de Madrid, na Espanha. Ela vem toda em espanhol. Então, vem muita coisa nova sobre Ozanam, sobre São Vicente. O senhor também já viajou por outros países para poder conhecer um pouco mais da história da sociedade? Não, mas eu tive muitos contatos com vicentinos de outros países. O Sebastián Gramarro, que ele foi coordenador da juventude aqui para as Américas, né? Nós somos amigos até hoje, mantemos contato. Eu conheci pessoalmente 3 presidentes gerais internacionais. Torremocha, falecido Torremocha, que Deus o tenha, né? Torremocha é o nome dele? Ele é o sobrenome, né? É o sobrenome, né? Eu vou tentar depois lembrar o nome completo dele. Certo. Deus já o chamou já. Então eu convivi com ele, né? O Michel Tio, que ele acho que é chinês lá, ele veio aqui no Brasil, né? Rodou o Brasil todinho, né? Então, assim, eu tive contato com alguns vicentinos de outro país, ainda tenho contato com os vicentinos de outro país. Então a gente troca algumas informações, algumas coisas. Vicentino chinês, né? Caraca. No momento assim que o senhor vai conduzir o ECAFO, com quais pontos assim que o senhor mais tem que se preocupar, mais ter cuidado no momento assim na questão presencial? O cuidado maior que você tem que ter, vamos supor,
se é um módulo sobre a espiritualidade vicentina. Então, já tem aquele módulo ali, ele é uma base que você tem. Ou seja, esse módulo tem ele impresso, tem ele em DVD e tem ele em PowerPoint. Ou seja, aquilo ali é o mínimo que o palestrante tem que falar. Mas você precisa, às vezes, colocar alguma coisa a mais, complementar alguma informação, certo? Uhum. Então, o cuidado que você tem que ter é isso, é de você passar realmente o que o módulo está pedindo. E não extrapolar o tempo e nem fugir do tema, porque, às vezes, muitos palestrantes aí fogem do tema. Se ele é convidado para falar da espiritualidade vicentina, às vezes ele envolve outras coisas, certo? O senhor ainda fica nervoso falando no ECAFO? Ainda. É bom também, assim, não sei se é certo, mas é bom também utilizar dinâmicas no ECAFO para que as pessoas, por exemplo, se for um ECAFO para jovens, vamos supor que a maioria do público vai ser jovem, para poder entreter. Porque, você sabe, essa coisa que você falou no começo, da pessoa falar, mas de novo ECAFO é muito de jovem, né? De novo, é chato. De velho também. Pessoas Tem? mais velhas também. E aí, tem o uso da dinâmica? Eu sempre falei, né, preguei isso para os coordenadores, para as pessoas que falam que a mensagem, ela existe várias maneiras de você passá-la. Você pode passar o tema que você já tem ali, os slides, ou DVD, o que for, certo? Uhum. Você fazer seu roteiro, mas dentro do tema. Você pode passar o tema numa forma de dinâmica, de teatrozinho, não tem problema. O importante é você passar a mensagem. O tema espiritualidade, eu nunca participei desse ECAFO em específico. Ele ajuda exatamente no quê? A também a gente levar uma passagem para o assistido, uma leitura, ajuda nesses pontos? É porque esse tema da espiritualidade vicentina, ele tem 3 partes. Uma delas fala, né, da mensagem de Jesus Cristo, a figura do pobre lá no Antigo Testamento, a mensagem, a figura do pobre no Novo Testamento e a realidade atual hoje, de você como se aproximar mais, até mesmo na visita domiciliar, o que você precisa de ver, né? Essas coisas assim. Entendi. E os demais? Quais são os demais temas? São muitos? São poucos? São 12 módulos. O senhor sabe todos assim de cor, se for para falar o tema mesmo? Eu vou tentar. Nós temos primeiro o manual de orientações, né? Aí vem a formação básica, né? Capacitação para novas diretorias, capacitação para presidentes, capacitação para coordenadores e orientadores de CCA, capacitação para funcionários, o modo da juventude vicentina, espiritualidade vicentina, doutrina social da igreja. Caramba, tema aí. Faltou um. Mas... não, tudo bem. Mas então, por exemplo, se o senhor for fazer um ECAFO para coordenadores de CJ, então o senhor vai ter que ler o manual de CJ também. Também tem que conhecer o manual da comissão de jovens. Ou seja, o senhor só não vai estudar sobre o ECAFO, sobre aquele tema do ECAFO, você vai estudar sobre os outros cargos, as outras funções também, né? Por exemplo, esse módulo da doutrina social da igreja, ele é muito profundo, é uma coisa assim sensacional. O ano passado a ECAFO trabalhou a nível nacional, a primeira semana nacional da ECAFO, e o tema foi doutrina social da igreja. Nós fizemos 8 lives, felizmente Deus o chamou agora, o padre Joel Sussotti, né? Sim, eu vi. Ele fez para nós 8 vídeos de 15, em torno de 15 minutos cada videozinho, abordando cada tópico da doutrina social da igreja. É coisa sensacional. Teve muita dificuldade no virtual? Olha, nós pensamos que ia ter muitas dificuldades, mas o ser humano, e nós temos muitos jovens no meio das coordenações de ECAFO, da CJ e CCA que nos ajudou, que é o tripé trabalhando junto, né? Assim, na divulgação, a aceitação foi ótima, que eu diria até excelente, né?
E nós estamos trabalhando, continuamos trabalhando ainda. Foi o ano passado e ainda continuamos trabalhando, porque essas coisas que prevê o resgate dos excluídos, da pobreza, tem que chegar lá na base. O confrade da consórcia tem que estar sabendo como que ele vai trabalhar isso lá na família, né? Que é os direitos, né, dos pobres, né? E o que o senhor acha que a gente pode levar desse online para dentro da sociedade? Tipo assim, o que a gente pode transformar esse online dentro da sociedade? Aí o que a gente pode colocar incrementando? Porque tem vicentinos que, querendo ou não vão voltar, né? Depois dessa pandemia. Foi criado em alguns conselhos metropolitanos, né, espécie de uma equipe formada por muitos daqueles confrades ou consórcios mais idosos. Eles têm filhos, têm netos, têm sobrinhos, certo? E amigos. E aí essa equipe foi reunindo com eles lá a conferência não quer voltar a reunir online porque o pessoal tem dificuldade no manuseio das mídias, né? Das multimídias, essas coisas e tal. Google Meet, Zoom, StreamYard, essas coisas. E aí eles foram marcavam um dia com eles lá, como se fosse uma reunião presencial, e foi orientando, foi ensinando, foi explicando, foi mostrando. Isso ajudou muito. E nós fizemos isso também o ano passado, antes da Semana Nacional da ECAF. Fizemos esse ano de novo com a segunda semana. Foram gravados 4 vídeos, muito bom, excelente. E você pode trazer isso para dentro da sociedade, esses videozinhos, usá-los como uma leitura espiritual, como uma pequena formaçãozinha que nós chamamos de conta-gota. Confrade, eu e ele, a gente estava conversando sobre um assunto até pertinente sobre o ECAFO, que era que alguém, não sei, dependendo se fosse preparar algum ECAFO, algo do tipo, pegasse algumas partes dos nossos vídeos e passasse no ECAFO, porque aqui, querendo ou não, já veio muita gente com bastante experiência e até com coisas muito interessantes para falar, que a gente cortou no Instagram, a Emília, que ela falou para ela o que é realmente ser vicentino, e que a gente acha que esses vídeos que a gente gravou, alguém com interesse pode converter ele no ECAFO. E até uma forma de entretenimento, né? Isso dependendo das pessoas, como você diz, as pessoas que passaram por aqui, o que eles abordaram, o que eles falaram, pode ser de grande utilidade para pessoas que estão começando, não só para aqueles que estão começando, para aqueles que estão desmotivados, desanimados. Aí, de repente, escutando a fala, né, por exemplo, da irmã Emília, ou da consórcia Emília, né, confrade Zé Alves, né, Tiago, né? Confrade Tiago Tiburcio. Palavras assim pode motivar a pessoa a despertar e falar, opa, eu tenho que retomar minha caminhada, que eu esfriei, né? Então, esse esfriamento aí está nos preocupando muito. Confrade, é verdade, tá mesmo. Tem uma coisa que eu estava vendo na internet, que é a questão da motivação e outra questão da disciplina. O senhor acha que dentro da sociedade o senhor tem a motivação ou tem a disciplina? Porque muitas vezes eu vi um cara falando no YouTube que ele disse que muitas vezes, se a gente for dependendo da motivação para fazer as coisas, a gente não faz, porque às vezes a motivação vem bem pouca, ou é só uma pequena parte do nosso dia. Mas ele fala que não, a disciplina, sim, faz a gente realizar grandes coisas. O senhor tem qual dessas? Olha, eu acho que eu tenho um pouco de cada, né? Eu sou assim, bastante motivado, né? Eu tenho assim, bastante motivação para as coisas, e a motivação leva você a ser motivacional, que você vai motivar outras pessoas. E aí vai entrar a disciplina, porque é aquela história, é você acreditar e agir. Alguém fala assim, não, basta somente acreditar. Sim, basta acreditar. Mas, e se você não agir? O agir é o quê? É você realizar aquilo que você acredita, né? Então, você precisa ter a motivação, né? Nós, querendo ou não, somos motivadores. Nós, coordenadores de ECAF, CJ, CCA, presidente, nós temos que ser motivadores, nós estamos trabalhando com pessoas. E você precisa, né, como você falou, ter essa disciplina de você estar se policiando, se preparando, porque nós lidamos com uma gama muito grande de pessoas, né? E tem uns que você gasta um remédio maior para motivá-lo, certo? E outros não, outros nem tanto. Dizem que não é fácil você motivar as pessoas, realmente não é fácil.
Porque a motivação vai depender de vários fatores, né? Então, aí você vai buscar ferramentas e meios para isso. E também tem um ditado que fala que a palavra convence, né? Mas o exemplo arrasta, né? Arrasta. E também diz que a palavra sem ação é ilusão. Então, Essa eu nunca ouvi, não. Essa é boa. Agostinho. Essa é boa. E o que você acha que a gente pode fazer para motivar os confrades? Porque tem que, querendo ou não, tem pessoas que eu acredito que a gente motivar ao máximo, ela ainda não vai dar o seu melhor, o seu suficiente para a sociedade. Você pode, se é reunião online ou presencial, você pode levar textos motivacionais, você pode fazer uma dinâmica motivacional, você pode convidar um palestrante, um motivador mesmo, que ele tem ferramentas para isso, né? É assim. Qual foi assim, a pessoa que o senhor convidou para um ECAFO seu, que até hoje você fica admirado com a fala daquela pessoa? Teve alguém assim que marcou bastante, que até você mesmo como... Surpreendeu, né? Isso, como o responsável pelo ECAFO, caramba, eu tô aqui como telespectador dessa pessoa. Teve alguém? Várias. Porque aqui pra gente, a gente trouxe a Consórcio Emília, né? Tava falando dela aqui agora há pouco, e eu acho que foi um dos melhores, né? Sim, teve o Thiago também, teve o Gonçalves, pessoas assim com muita sabedoria. Mas a gente fica assim, caramba, aonde que a gente tá vivendo, né? Que tem coisas que a gente nem sabia, que a gente tá aprendendo agora, mas a gente ainda é novo, né? 5 anos só na caminhada, você já tem uma caminhada bem longa dentro da sociedade. Um dia eu escutei depois eu vou citar o nome dele aqui, de um grande mestre vicentino, que ele me falou o seguinte, que nós temos a nossa caminhada, no início, às vezes você precisa estar à frente. Em determinado momento você vai estar junto, ao lado, e de repente você vai estar atrás. Porque você estar à frente é você motivar as pessoas. E aí a pessoa se motiva e vai lado a lado com você. Aí de repente, né, ele resolve ir mais além, e você deixa, aí você só fica atrás observando como um pastor, né? Então e essa pessoa falou isso para mim, que na época ele disse assim, olha, confrade Jacques, você é uma pedra bruta que foi lapidada. E ele me lapidou muito nos ensinamentos dele, né? E eu convidei algumas pessoas, né, assim, tive a oportunidade de convidar. Não poderia ser diferente. Jaqueline mesmo, a minha filha caçula. Eu levava ela comigo para os encontros com 4, 5 anos de idade. E ela ia, Goiânia, Anápolis, João Pinheiro, Paracatu, Vazante, ela ia comigo. Certo? Em determinado momento, ela pegava assim na barra da minha calça, assim na perna, aqui, pai, eles não cantaram o hino de São Vicente ainda. Eles têm que cantar o hino de São Vicente. Então a Jaqueline se superou. Outra, vocês conhecem, consórcia Érica Asa Lopes. Tentamos trazer ela, mas ela deu um bolo na gente. Foi coordenadora. Né? Ela mesma fala para Deus e todo mundo, ela fala assim, eu tenho 2 pais, é meu pai verdadeiro e o confrade Jacques. Eu participei de um ECAFO dela, muito bom. Assim, fizemos há alguns anos atrás, lá em Anápolis, um encontro de recrutamento para jovens. E ela estava lá. E ela ficou assim, ó, com os olhos arregalados e prestando atenção em tudo que eu falava. Eu participei de um ECAFO dela, acho que foi um ECAFO motivacional, algo assim. E ela utilizou umas técnicas lá dela. Ela tem umas técnicas. E foi excelente, foi muito bom. Era para adultos, crianças e jovens, todo tipo de público. Ao final do encontro, ela me falou, confrade, tudo que o senhor tiver lá da sociedade, de jovens, de CCA, de tudo que o senhor tiver, o senhor manda para mim. E na época eu gravei numa mídia daquelas, né? Que a gente não tinha pendrive, que nós temos hoje esses recursos. Eu gravei numa mídia. Um CD virgem, né? Um CD daqueles, né? Então, assim, 2 pessoas. E tiveram outras pessoas, né? Teve, se não sei o tempo como está aí, mas teve uma consórcia que eu estava lá em Goiânia, eu fui para um encontro lá, fizeram um encontro no ginásio. Nós fizemos um encontro assim muito animado. Eu consegui levar uma banda daqui a Maranata, não sei se vocês conhecemos. Valério, levei eles comigo. E estava animado. E passou uma jovem lá e viu aquela alegria, aquela animação e entrou. Ela entrou assim e falou. Aí elas que sentiu um chamado de Deus e ela ficou no encontro. E depois da música, ela era a minha parte. Aí eu fui falar, né, da importância de Deus na nossa vida,
aquele chamado para a gente atuar nas fileiras da sociedade, que era um encontro de recrutamento, né? Uhum. E ela ficou prestando atenção. Terminou o encontro, ela me procurou e falou o que ela teria que fazer para poder ela se tornar vicentina. Eu fui apresentar ela para a turma lá, né, da coordenação lá. E ela virou coordenadora da CJ do SEM de Goiânia. Caramba. Depois. E num dia que eu fui lá participar de uma reunião lá, e eu fiquei sabendo que eles iam ter um encontro, e eu fui lá prestigiá-lo. E ela deu um testemunho falando que ela estava na sociedade graças a mim. E detalhe, ela deu. E depois eu a chamei aqui em Brasília, num encontro nosso aqui, para dar um testemunho da vida dela, que ela tem um testemunho muito bonito. Ela se drogou, se prostituiu, roubou, aprontou. E esse dia lá, ela estava vindo de umas coisas erradas que ela tinha feito. E Deus chamou ela aquele dia para aquilo ali. Nossa, um grande exemplo, né? Exatamente. O senhor tem um contato dela ainda? Tem. Pois passa pra gente tentar convidar ela pra vir aqui, né? Seria massa ter o testemunho dela aqui, né? Sim, é de uma Vicentina, né? É, Uma Vicentina é uma até Vicentina, hoje, né? exatamente. A gente tava procurando de uma pessoa com uma história assim, mais ou menos, né? O Confrade, eu tenho uma pergunta em questão em relação ao senhor e sua filha. Como que foi para o senhor ver sua filha, desde criança, se tornar a mulher que ela é hoje, sendo vicentina? E acompanhando o senhor? Como diz, a baba, né, fica lá na barriga. Mas sim, eu fico assim, orgulhoso disso, né, fico emocionado, né, e muito emocionado mesmo, porque igual eu estou agora, a voz está meio... Nós, a conferência que eu participo, se reunia, ainda se reúne lá na paróquia São José. Uhum. Hoje se reúne durante a semana, às terças-feiras, mas nós nos reunimos no sábado, às 16 horas. Fui com ela para a reunião, ela pequenininha ainda, com uns 8 anos de idade. Fizemos a reunião, terminamos a reunião, eu fui lá no carro, guardei a pasta, a regra, a Bíblia no meu carro, né? Tranquei e fomos para a missa, nós dois. Ao terminar a missa, tinham roubado meu carro. Caramba. Aí na hora eu só falei assim, meu Deus, seja feita a sua vontade. E fiquei tranquilo, as pessoas conhecidas, amigo apavorado, né? E aí fomos da delegacia, registramos a ocorrência e fui para casa. Aí contactei alguns amigos meus aí no Detran, na Civil, na Federal, para ajudar a procurar. Dei falta da Jaqueline. Procurei pela casa, ela estava lá no quarto dela, ela e da minha outra filha, né, de joelhos, com as mãozinhas postas e dizendo, meu Deus, ajuda a encontrar o carro do meu pai, que ele é uma pessoa boa, ele é vicentino, ele ajuda os pobres. Eu Não aguentou. não aguentei, chorei. Caramba. E ela, Deus pequenininha, tem aquela... E ela sempre foi sua grande companheira, né? Na sociedade. companheira. Ela disse que ia para todos os cantos com o senhor. E ela falou também pra gente que o senhor apoiou muito os projetos dela. Sim. Quando ela foi coordenadora, né? A corrida de São Vicente, que ela disse que essa ia corrida. fazer uma corrida que ninguém apoiou. E você foi o único que deu a força pra ela fazer. E no outro ano tava todo mundo querendo fazer um modelo igual dela. É importante, né? Dar essa motivação também. Infelizmente, com a pandemia, nós não realizamos, né? Nos últimos 2 anos. Acontece até hoje, né? A corrida de São Se não Vicente. fosse a pandemia, que em 2020 nós não conseguimos realizar. E 2021 também não foi possível, mas... Eu vou participar dessa corrida. Vou até treinar. Vamos ganhar uma medalha. E, confrade, o senhor lembra ainda da primeira vez que o senhor ficou à frente de um ECAF? Como foi a sensação? A primeira vez de todos, o senhor ainda lembra? A primeira vez, lembro, eu já tinha passado pela coordenação da CJ do meu conselho particular. Eu participava da comissão de jovens. Depois, quando houve aí a coordenadora mudou e ficou sem coordenadora e me chamaram. Aí o presidente me chamou para me assumir a coordenação. Mas a ECAF eu lembro. Foi muito difícil, Foi assim, nervoso. emocionante, porque era uma coisa nova. Uhum. Era uma coisa nova. Nós não temos os recursos que nós temos hoje. Tinha um livro chamado Apostilha Básica, a Apostilha Básica da ECAF. Ali estava toda a formação ali. Muito bom.
ali foi um aprendizado, mas eu fiquei assim emocionado, porque dentro do nosso conselho tinha anos e anos que não acontecia um ECAF, certo? A gente ficava sabendo que nessa época acontecia alguma coisa só no Conselho Central de Brasília, que acontecia alguma coisa. E eu vi um anúncio lá no jornalzinho que saiu dizendo que ia ter essa ECAF no Central Brasília. Eu fui lá assistir. Aí cheguei e falei para o presidente, vamos trazer para cá. Vamos, ele deu apoio. Era com o Frade João, né? Nós fizemos a primeira ECAF e ele pediu. Então, como nós não temos coordenador no Central e nem aqui, então você toma a frente. Aí você imagina você preparar um ECAF, né? Convidar palestrantes, e até eu mesmo tive que me preparar, né? Porque quando você está à frente, você tem que estar preparado. Se faltar um palestrante, você tem que suprir aquela ausência. Então, você tem que conhecer e saber todos os temas. Com certeza. Então, foi assim, foi desafiador. Mas, nessas horas, o que Deus fala, né, para nós? O que Jesus Cristo fala? Né? Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, acreditar e confiar nele. Mas ele fala, né, que nós podemos, que tudo posso naquele que me fortalece. Certo. Então, se ele nos fortalece, a gente pode. Eu pensei, não, tem que bater o joelho no chão. E comecei a convidar as pessoas aceitaram. E foi assim uma coisa que na época marcou, ficou marcado aquilo ali, certo? E sobrou para mim um tema lá, que eu fui falar sobre a vida de Osanã. Eu não conseguia ficar em pé. Os joelhos batiam um no outro, eu tremia. Nervoso. Eu não sentia meus pés no chão assim, as mãos transpiravam, mas gaguejei, mas saiu. Mas saiu, deu certo. Daí em diante, conseguiu acertar todas. Até hoje, quando eu vou chegar assim, que eu olho assim, eu sinto a mesma sensação. Como se fosse a primeira vez, né? Como se fosse a primeira vez. Mas você sempre gostou de estudar? Assim, essa parte de estudo eu sou bem aplicado. Desde criança? Desde pequeno, eu sou bem aplicado. Assim, por isso que ajuda, né, a conhecer mais. Assim, né, eu faço daquilo um compromisso, né? Então, eu faço a minha caminhada, tá fazendo sol, fazendo chuva, eu caminho, ando de bicicleta e assim. Ele aqui então, também gosta de andar de bicicleta. Entendeu? Você gosta de andar de bicicleta, São Frade? Gosto. Ele também gosta. Eu também gosto. Aqui tem um grupo de pedal aqui, dos vicentinos aqui, que gostam de pedalar. Eu já participei de um grupo de pedal aí, já participei das Olimpíadas do Sistema Telebrás, tem umas medalhas, tem uns troféus. Achando que o Confrade é brincadeira aqui, é porque o pessoal daqui ainda está começando, né, Matheus? É iniciante, o Leonardo, o Diogo ainda estão aprendendo contigo ainda. Confrade, mas a gente também tem um projeto relacionado a isso. A gente, qualquer dia desse, a gente quer fazer um projeto visitando. Qualquer dia desse a gente vai aparecer lá na casa do senhor de bicicleta. Nós fizemos um terço vicentino, a turma do pedal. Do pedal, fizemos um terço, marcamos o espaço da paróquia São José até a Capela Nossa Senhora Aparecida lá nas QNH. A nossa ideia aqui é visitar. Mas como que foi esse terço? Vocês iam pedalando e rezando ao mesmo tempo? Ou vocês saíam de um local até o outro para chegar lá e rezar? Um carro com som. Todo mundo. Uma carreata rezando. Também daria bom, daria certo? Pedalzinho e o carro com som lá e começou. O primeiro mistério ali na paróquia São José. Aí então o trajeto era São José, Nossa Senhora de Lourdes, né, lá perto do batalhão. A paróquia Sagrada da Família, para encerrar lá na... Cada mistério era uma paróquia. Nossa. Legal. Só que aqui... Anota essa ideia. E aqui... O carro de som, e depois outra vez não foi no pedal, foi caminhando. Mas aqui daria para fazer... Aí eu saí da coordenação, aí entrou outras pessoas... aqui daria para fazer, só que assim, tem só as capelas, né? E acho que são muito perto. Mas daria para fazer o mistério. É só a gente pedalando um pouco mais rápido. Senão a gente se reunia, né? E começasse a rodar por outras capelas. Só se fosse descendo lá pro recanto, aí daria. Mas gostei da ideia do senhor. Já anota essa ideia pra gente. E aí eu assisti em contato com a irmã Emília, ela falou que vai haver agora também em outubro um encontro regional, né? Da ECAF. Como que vai funcionar esse encontro? O senhor pode dar uma palhinha pra gente? Sim, nós estamos planejando esse encontro regional. Ele será lá na cidade de Uberlândia. Presencial mesmo?
presencial, vamos fazer para 60 pessoas. A princípio era para 140, mas nós reduzimos por causa do Covid, distanciamento, né? E das regras. As regras e as normas sanitárias lá da prefeitura municipal, lá, estadual, né? Então tivemos que tomar esses cuidados. A princípio, nós vamos, até agora já está confirmada a irmã Emília, que ela já reservou. Sim. E o irmão Agenor. Certo. É aqui de Brasília também? Não, o irmão Agenor, ele é lá de São Paulo, esqueci a cidade lá. Uhum. Mas ele é irmão Agenor, assim, é como se ele fosse um diácono vicentino, né? Uhum. Ele não é padre, mas ele é... Entendi. Aqui teve um irmão aqui. Uhum. Irmão Milton? Como que era o nome? Aqui era irmão Milton, que tinha aqui. Sim, pois é. Irmão Milton. Então, o irmão Agenor, ele, o ano passado, na primeira semana, ele deu um recado para nós sensacional. Né? E ele participa de várias lives que as pessoas convidam ele. Uhum. E ele tem um tema lá interessante, que ele fala: o meu primeiro amor pela Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, é um testemunho que ele fala. O que foi que despertou ele? Qual foi o amor que despertou ele a entrar nas fileiras da sociedade, ser um religioso? Confrade, o senhor lembra da primeira visita que o senhor fez? E como que foi? Qual foi o seu primeiro amor na sociedade? O que te despertou o amor? Foi a visita? Primeiro amor pela sociedade, poucas pessoas sabem, mas eu venho de uma família vicentina. Meus tios, meu padrinho de batismo, meus pais são vicentinos. Meus pais eram vicentinos. Mas o senhor era daqui de Brasília? Não, morar no interior em Minas Gerais, lá no interior das Minas Gerais, cidade de Coromandel. Ela é conhecida como a capital do diamante, porque lá tem muito diamante, né? E além disso, é a terra do poeta Goiá, um grande compositor de músicas sertanejas, né? De grandes classes da música sertaneja. Mas eu venho de uma família vicentina, porque meus pais eles são oriundos de Patos de Minas, e Patos de Minas é um celeiro vicentino em Minas, né? Eles casaram e mudaram para Coromandel, e eu nasci numa família vicentina, certo? E eu tenho vários primos e primas aí, alguns dos tios meus mais antigos ainda são vivos e são vicentinos ainda. E aí a primeira visita foi lá onde o senhor morava? Foi. Aí a minha mãe frequentava a Conferência Santana, eu ia com ela para as reuniões vicentinas, eu e outras crianças. E era assim, naquele tempo os meninos só do pai olhar assim, né? não aprontava, né? E minha mãe foi escalada junto com meu padrinho de batismo, padrinho João, para fazer uma visita. E eu fui com eles. Eu confesso que eu fiquei assim meio assustado, assim, meio receoso, mas eu sou muito de prestar atenção, então vi o jeito dele chegar, fazer a visita, né? Lá, a grande parte de Minas aí, praticamente Minas, todinho assim, você quando vai visitar o pobre, você não leva o alimento lá, você leva um vale, que na cidade tem um dispensário. Tem um quê? Dispensário é como se fosse um supermercado, um empório. Aí o pobre vai lá e pega a cesta. Certo? Meio como se Ou os vicentinos pegam o vale, pega a cesta, que às vezes eles moram longe, né, para poder o deslocamento. Mas assim, eu fiquei emocionado, o jeito que foi, o zelo da minha mãe, do meu padrinho, de saber como que a família estava, o que eles estavam precisando, fazer oração com as crianças, aquelas coisas, crianças até da minha idade que estavam lá, né? Aí a paixão ali foi o amor, né? Aquele amor que eles dedicaram àquela família ali, né? E mais tarde, quando eu ouvi aquela expressão que fala que quando a gente visita o pobre, a gente visita o próprio Cristo, que nós temos que ver no pobre a pessoa de Jesus Cristo, aí eu compreendi mais tarde o que foi aquele ali que eu senti naquele momento, né? Confrade, essa semana, né, eu estava até me perguntando isso, porque o confrade aqui, ele levantou um tema muito importante na reunião, que ele perguntou assim, o que para os assistidos era uma visita boa, né?
O que para os assistidos poderia ter sido uma visita boa, para a gente talvez não, né? E falou na reunião, aí durante a semana eu fiquei me perguntando isso. Eu falei, o que será que para eles é uma visita boa? Porque muitas vezes a gente pode ir lá achar que fez uma visita ruim, mas para eles a gente fez uma visita boa, né? A visita boa, para mim, é aquela que já me ocorreu várias vezes. Eu chegar, bom dia, boa tarde, aí as crianças vêm correndo, aí seu Jacques, não sei o quê. Que bom que o senhor veio, estava com saudade. Aí você chega, conversa, procura saber como estão as coisas. Aí ela passa um cafezinho, te oferece um cafezinho, e você toma o café, senta naquele banquinho de 3 pernas só, né, e tal, né, equilibrando para não cair, mas né, o cafezinho naquela xícarazinha, mas tudo bem, não, ou seja, você não ter assim, nenhum receio, nem nada. É você poder passar, propiciar para aquela pessoa assim, carinho, amor, é você levar, né, que ela vai sentir, você pode ter certeza. Se você não chegar na casa do pobre, levando amor, carinho, respeito para ele percebe. Ele já não vai com a sua cara. Então, entendeu? Isso é verdade. Você não vê assim nas conferências, alguns assistidos aí, alguns pobres aí, falam, cadê confrade fulano de tal, cadê consórcio fulano de tal? Porque ele se identifica mais com aquela pessoa, o jeito dele ser, né? Então, já me aconteceu isso. Eu saí dali daquela casa gratificado, porque hoje eu visitei Jesus Cristo. Você vê naquela pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ali, visita boa é aquela lá no seu Amaral. Certo? Então, tinha uma senhorinha que a gente visitava. Olha, toda vez que eu ia lá na casa dela fazer, eu ficava emocionado quando eu chegava lá. Porque sem assim querer aumentar, mas eu via naquela assistida Nossa Senhora. O jeito dela, o zelo, assim, o terço, ela tinha o terço dela assim na cabeceira da cama, a imagem de Nossa Senhora, e ela era cega. Nossa. Certo? Se você visse assim o amor que ela falava assim, né? Às vezes ela chegava lá, ela, meu filho, você reza comigo? Eu ia começar a rezar meu terço agora. Você reza comigo? Aí eu rezava o terço com ela. Às vezes ela só pedia para rezar uma dezena só. Não, depois eu rezo o restante. Porque aí você está com pressa, às vezes você precisa de visita outras famílias, coisa e tal. E ela já estava numa cama há mais de 3 anos. Nós conseguimos um colchão daqueles de água para ela, porque ela estava com escaras no corpo, com feridas já, né? E nós conseguimos e remédio também para cuidar. Mas eu via naquela assistida Nossa Senhora. Então, assim, ali para mim era uma visita que eu saía dali gratificado. Então, a visita boa é essa, é você sair de lá gratificado, né? Que você realmente levou amor, levou carinho, levou respeito, né? E que a pessoa gostou da sua visita, que o pão, que é a cesta de alimento, que o pão que você levou foi dado com amor. E quando que o senhor acha que a gente está no momento de promover uma família que não demonstra muito interesse? Porque hoje a gente teve um caso assim de uma mulher que a gente acompanha, né? Só que ela não demonstra interesse nenhum, mente demais pra gente. A gente vai ter que promover ela porque ela não quer mais nada. O que o senhor acha? Qual o senhor acha que é o momento ideal para a gente promover? A gente fala assim, promover, que muitas vezes eu já escutei muito assim, reuniões de conferência. Nós promovemos 2 famílias. Mas como assim? Arrumar emprego, essas coisas e tal? Não. Ou seja, promover, na realidade, eles falam é deixar de assistir, né? Mas isso. Aí a gente tem que usar de alguns artifícios. Primeiro, é a conversa bem franca e bem aberta. Certo? Tem que conversar mesmo, mostrar para ele que aquela situação de penúria, de miséria, de dificuldade que ele vive, que ele precisa nos ajudar a tirar ele daquela situação. Que ele não pode se acomodar de toda semana ou de 15 em 15 dias você está indo lá levar roupa, alimento, calçado. E se ele às vezes não quer trabalhar, se arruma um serviço e ele trabalha 2, 3 dias, uma semana e deixa o serviço. Então você tem que demonstrar isso para ele. Porque se ele for procurar ajuda do governo, vai ser a mesma coisa, que ele vai receber uma cesta emergencial lá.
E uma das normas lá no CRAS, essas coisas, para a pessoa continuar recebendo a cesta, ele tem que correr atrás também, certo? Arrumar trabalho, essas coisas e tal. Porque eles não vão ficar lá 2, 3 meses dando cesta emergencial. Já disse, cesta emergencial, certo? Então, a gente precisa fazer isso. Das dificuldades, nós, Taguatinga Norte, quando eu fui presidente do Conselho Particular, lá era isso. Conferências ajudando família lá 3, 4, 5 anos. Tinha casos lá até mais disso. E não conseguia promover a família. Por várias razões. Como o motivo dos próprios vicentinos, a própria família não querer ser promovida. Um vínculo de amizade, né? Aí você já parte para o paternalismo, para o assistencialismo. Você tem que ter cuidado com isso. E aí nós sentamos um dia lá, umas cabeças pensantes lá, e elaboramos um projeto em cima da mudança de estrutura. Então, esse projeto que nós temos lá, de promoção humana da família, ele é interessante, porque tem todas as informações da família, todos os dados, até número de camisa, de calça, número de calçado, tudinho. E tem uns pesos lá. Por exemplo, todo mês é feita uma avaliação. Imagina que hoje você vai começar hoje. Então, a meta é o quê? Higiene na casa, limpeza do quintal, essas coisas, arrumar serviço, batizar as crianças, levar as crianças para a catequese, colocar as crianças na escola e vai por aí afora, certo? Então, essa lista tem pesos. Chega no final do mês, você se reúne com ele. E aí, conseguiu... mas a casa ainda está suja. Por quê? Então a senhora perdeu o ponto aqui. Então, ela tem que atingir a pontuação. Não atingiu, fala, olha, pela pontuação, nós não poderíamos mais ajudar a senhora, mas vamos tentar. E aí você vai motivando, vai falando, e a pessoa vai... E nós conseguimos promover várias famílias, promover mesmo, arrumar trabalho, arrumar emprego, colocar as crianças na escola, batizar as crianças, certo? Caraca. E vocês fazem com assistido, né? Isso é interessante. Uma pasta, com essas todas as informações aí, você faz a visita, aí anotado ali, né? Quem foi, quem estava na casa, se a casa estava limpa, não estava limpa, se o marido trabalhou, se a mulher trabalhou, se as crianças foram para a escola, se estão indo para a catequese, tudo relatado. A leitura espiritual que fez, o que foi comentado, se rezou terço ou não, o que foi, tudo vai constando ali naquela ficha, e em cima daquilo ali você consegue depois preencher essa ficha para fazer a avaliação. É uma forma de motivar, né? Também de encontrar, de procurar saber se a pessoa vai querer uma mudança de vida, né? E quando é uma assistida assim de mais de idade, que tipo assim, ele já está aposentado, mas muitas vezes ele não tem uma companhia de um filho, ou ele no caso um assistido espiritual, né? E também no caso assim, mas na questão espiritual e também na questão de companhia assim, que ele não tem apoio dos filhos, essa questão. A gente costuma dizer que tem casos e casos. Então, por exemplo, tem aquela família que não quer nada, essa aí você tentou, não deu jeito, infelizmente, você não tem o que fazer. E aquele que resolve te ajudar a sair daquela situação, beleza. E fora dessas duas denominações, nós temos aquele que não seria porque ele não quer ser ajudado, e porque ele realmente não tem condições, né? Mesmo que ele tenha um benefício do governo, certo? E ele não precisa assim, tanto da nossa ajuda material, ele precisa mais de uma companhia, de uma boa conversa, você ir lá e fazer uma oração com ele, rezar um texto lá na casa dele de vez em quando. Eu sei qual é a palavra que a gente usa, é um assistido espiritual, né? Fugindo um pouco desse assunto, o senhor conduz os ECAFOS somente aqui na nossa região mesmo, na região 5, ou fora também, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares assim, também te chamam para poder conduzir algum ECAFO? É normal, por exemplo, região 7, lá do confrade Carlos Aguiar, que é Fortaleza, área lá de Teresina, área lá de Belém. Então o senhor tem que viajar até lá para poder... Às vezes ele vai dar um ECAFO lá e ele precisa da ajuda. Aí a consórcia cristiana fala, quem pode ajudar o confrade Carlos lá? Alguém fala, eu posso. Às vezes ninguém fala, pode, né?
Mas assim, já fica determinado, se o pessoal da região 1, 2, 3 ou 4 não puder, e eu da 5 vou ajudá-los lá, a 6 ou a 7. A Cristiane seria quem? A Cristiane Nogueira, que é a coordenadora nacional do Ah, ECAF. do ECAF. Entendi. E esse encontro regional que vai ter do ECAF, ele é para quais pessoas exatamente? Ou não tem um... Tem o público, como eu disse para você, que era para 140 pessoas, vai ser 60. O público vai ser os coordenadores de centrais e os presidentes de centrais. E claro que, ou seja, os coordenadores de central, metropolitano e os presidentes dos metropolitanos. Entendi. E, geralmente, então, quando o senhor conduz um ECAF, é mais para coordenadores, né? De central, de metropolitano. A princípio, esse encontro seria para os coordenadores de metropolitano, centrais, particulares, os presidentes de metropolitano e os presidentes de centrais. Entendi. Mas como temos que reduzir, né, por causa das normas de segurança e de higiene, da pandemia, né, então... Pode falar. O senhor veio aqui para Brasília por quê? Prestar serviço militar. O senhor é militar? Não. É porque, apesar da minha região onde eu morava lá, não ser obrigatório o serviço militar, por ser área de cultura, de lavoura, essas coisas e tal, né? Uhum. Ou seja, a rima de família. Então, assim, o pai depender de você trabalhar com ele, né? E eu, como meu pai também era daquela região lá, e ele serviu o exército em Belo Horizonte, e ele também fez questão que eu servisse também. Falou, não, chega a época que você vai alistar e vai servir. Aí eu fiz isso. E o outro ponto foi porque eu queria, assim, alçar uns voos, né? Porque a cidade era pequena, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, mesmo novo, eu enxergar longe, prestar bem atenção nas coisas, né? E eu vi que lá na minha cidade, pessoas lá que ficaram por lá, ficaram trabalhando em subemprego. E aqueles que saíram antes, conseguiram galgar coisas mais altas, né? Então, o senhor serviu por quanto tempo? O senhor serviu por quanto tempo? Eu servi 1 ano e meio. Servi 1 ano obrigatório, resolvi engajar por mais 1 ano, depois completa 6 meses, você já pode sair. Aí eu fui, deu 6 meses, eu pedi para sair. Aí depois que você saiu, o senhor foi fazer o quê aqui em Brasília? Aí eu já tinha recebido um convite para trabalhar na segurança do Aeroporto Internacional de Brasília. Mas o senhor é concursado? Ou... Na área de segurança, né? Como guarda de segurança. Ah, tá. O meu tio foi segurança do Lula. Segurança de quem? Do Lula. E aí depois, porque na aeronáutica eu servi, fiz 3 meses lá de recrutamento, aquelas coisas, de treinamento e tal. E como eu me destaquei na parte de corrida, corredor de 100 metros rasos, de longa distância, judô, karatê, aí eu fui escolhido para... Eu só tirava serviço na residência do ministro, que era um pelotão especial. Então eu só tirava serviço. Eu lutava também, então. E aí, um companheiro meu que deu baixo no cabo foi para a segurança do aeroporto e ele falou, estou indicando pessoas aqui, você é um dos que eu quero. Pede baixo aí, você já tem 6 meses? Pede que eu vou trazer. Aí fui para lá para o aeroporto trabalhar. E aí, falei para meu pai, arrumei serviço, não vou voltar não. Ele, tudo bem. E sua esposa, o senhor conheceu sua esposa aqui em Brasília ou foi lá em Minas? A gente já namorava. O senhor se aposentou então nesse serviço mesmo? Não, aí depois eu trabalhei na segurança do aeroporto, aí saí de lá, né? Uhum. E como lá em Minas eu trabalhava na marcenaria, eu era marceneiro, fabricava móveis, aí eu trabalhei aqui em Brasília em 2 empresas grandes aqui, moveleiras, certo? Ah, sim. E depois eu vi no jornal que a Telebrasília estava contratando bolsista, estagiário na área de eletrônica. Aí eu me inscrevi, passei, fiquei 10 meses estudando lá no estágio, né? E depois fui contratado como técnico de eletrônica. Aí foi embora. Então eu hoje, né, sou aposentado, eu sou técnico em telecomunicações, tenho CREA em telecomunicações, tudo e tal. Entendi. Só na Telebrasília eu trabalhei quase 25 anos. Caramba. Telefônica.
Sei que você tinha formado como seguir a carreira no aeroporto mesmo. Mas o senhor sempre gostou de praticar esporte, não é? Aí sempre eu... Um futebol, o senhor também joga? Jogava. Hoje eu ainda jogo, mas precisar eu ainda jogo ainda. Mas eu, aqui, a parte de esporte, questão de judô, karatê, essas coisas, boxe, a coisa da aeronáutica eu fiz. Eu fiz parte da equipe de segurança, tinha que ter as artes marciais, né? Depois que eu saí, eu continuei praticando, né? Na Telebrasília mesmo, eu fazia parte da equipe, né? Desde lá de judoca, de karatê, disputava torneios. Caramba. Né? E futebol, toda a vida eu gostei, né? Joguei futebol também. O senhor ainda sabe de umas técnicas ainda de luta? Sei, ainda sei algumas técnicas. Bicicleta eu sempre andei na minha vida, nunca deixei de andar, desde menino mesmo, de criancinha, até hoje eu ando, eu gosto muito, né? Uhum. E tive umas contusões bem sérias, né? Tipo, na Telebrasília eu caí de torre, passei por 5, 6 cirurgias, desloquei ombro, joelho, aí foi escangalhando, como o pessoal fala um pouco, né? Mas O senhor caiu de quantos metros? 10 metros de altura. Eita, pô. Mas o senhor estava com equipamento e tudo, Ele né? estava com trava-queda, mas ele não travou a queda, não. Eu disse. De 10 metros? Mas fui pegando, Ah, tentando sim. agarrar e rompi os tendões aqui, aí caí, rompeu os meniscos, os ligamentos dos joelhos. O senhor passou quanto tempo internado? Eu fiquei assim, entre as cirurgias que eu fiz nos 2 ombros, no joelho, foi assim, uns 2 anos e meio. Fazia um, esperava, fazia outro, e foi. Nossa. E aí, com isso, eu deixei de... Fiquei um tempão sem jogar futebol, sem ir para academia, para o judô, essas coisas e tal. E o senhor deve ter mais ficado agoniado, porque ixi, não dá nem para fazer visita, né? Eu fui muitas vezes em visita de muleta. Quando eu estava na ECAFO, coordenador da ECAFO do CEM de Brasília, eu fui em Lusiânia, dar uma formação da ECAFO lá. Não consegui arrumar ninguém para me levar lá, só para pegar meu carro e dirigir. Não consegui arrumar ninguém. Aí eu chamei um táxi, ele me levou na rodoviária Taguatinga. Eu peguei um ônibus e fui para Lusiânia, de muleta, com 2 muletas. Isso que era faltar. O confrade me pegou lá na rodoviária de Lusiânia, me levou lá, deu uma formação, só pediu o pessoal, gente, eu não vou ficar em pé, porque eu não estou aguentando. Aí eu falei para eles, né, sentado mesmo e tal. Isso que era a vontade mesmo de... Confrade, mas voltando nesse assunto do ECAF, pode perguntar, quer perguntar? Qual o tema assim, que o senhor mais gosta, ou que o senhor mais tem especialidade em passar para as pessoas? ECAF tem uns temas interessantes, né? Eu gosto muito da liderança, certo? Uhum. Eu acho assim, o módulo lá sobre liderança, né? Ele é interessante, Uhum. certo? Porque nós precisamos, a ECAFO, né? Não só a ECAFO, CJ, CSA, tem que ser formadora de novas lideranças, formadora de novos líderes, né? Então, eu acho muito interessante a liderança. E o outro tema, nós nem temos hoje assim um modo específico, mas é um subtema, é a comunicação. Eu gosto muito da comunicação, certo? Porque aqui, um sloganzinho que tem aí, né, que o pessoal fala, né, que quem não se comunica se trumbica, né? É verdade. E na área de comunicação eu tenho Jesus Cristo como o maior comunicador da história. Uhum. Então, nós precisamos ser comunicadores mesmo, é interessante. Quanto tempo que o senhor utiliza para poder preparar um ECAF? Por exemplo, se eu tenho um ECAF marcado no mês que vem, outubro, o senhor tira mais ou menos quanto tempo para poder montar? Normalmente, já no final do ano, a gente faz uma avaliação e já monta a programação do próximo ano. Então, já fica marcado Calendário, né? o calendário. E eu não gosto assim do improviso, nem de deixar para a última hora. Então eu já gosto assim de uns 2 meses antes ali, eu já entro em contato com... Se está na minha responsabilidade, eu já entro em contato com os palestrantes, já vejo a equipe de apoio, essas coisas e tal. Então eu vejo tudo aquilo que precisa ter. Certo? A equipe de ECAF ela é formada por quantas pessoas? Só o senhor mesmo? Não, normalmente... A equipe da ECAF ela é formada, primeiro, pelo coordenador, né? Aí tem a equipe de apoio,
que é aquele que vai ver o local, arrumar toda a estrutura, né? O corpo docente, que são os palestrantes, né? A gente tem um banco de palestrantes, certo? E normalmente você tem pessoas também da parte de animação, né? Que vai ficar responsável para escolher as músicas, vai convidar o grupo tal, o bando tal, o conjunto tal para tocar e cantar, para animar a ECAF, que é bom ter, né? Porque senão fica assim meio muito estranho, né? Fica muito desanimado, né? Ou seja, a equipe da ECAF ela gira em torno aí de contando com o coordenador e uma pessoa que fica responsável pela fazer os relatórios das reuniões que a gente faz. E para você fazer um ECAF também você precisa de dinheiro, então aquele que vai ver o tipo de evento que você vai fazer também, o local, o né? fundo, né? Essas coisas, aí tá tudo dentro do apoio ali, né? Que às vezes não tem uma verba específica, nós não temos tesouraria, igual a CJ, né? Não tem tesoureiro. Aí normalmente o conselho reserva uma verba lá. Às vezes o conselho não tem, você tem que fazer uma ação qualquer para conseguir angariar fundos, né? Mas essas pessoas que fazem parte da equipe, elas são fixas ou o senhor, por exemplo, tem um ECAF, arruma uns, ou no outro Não, já são outros? Normalmente essa equipe de apoio, a pessoa que é responsável pelo dinheiro, o tesoureiro no caso, né? São mais ou menos fixas. Pode acontecer de um ou outro sair, porque às vezes muda de domicílio, às vezes ele está sem, às vezes passa no vestibular, às vezes vai fazer um curso, às vezes ele pede um tempo. Quanto que custa para fazer um ECAF? Aí vai assim, normalmente a gente consegue, eu tenho conseguido fazer a custo zero. Porque se precisa de ter um almoço, um lanche, algumas coisas, a gente envolve o conselho que está sediando, né? Aí nós temos que fazer o almoço. Eles correm lá nas conferências e acham arroz, feijão, farinha, óleo e tal. Mas se você for colocar ali na pontinha mesmo do lápis ali, comprar todos os mantimentos, suco, refrigerante, leite, biscoito, bolacha, pão, presunto ali, uma média aí de 500 a 600 reais. Uma nota. Tem um tempo assim exato para que um CP possa fazer os ECAFs no ano, por exemplo? Tipo, 2 em 2 meses, ele tem que fazer um? Normalmente, como eu falei, a gente monta a programação e lá no manual também é prevista a escola permanente. ECAF permanente, já com essa equipe montada, então você já planeja. Este ano nós vamos trabalhar módulos tais e tais. Não podemos nos esquecer que nós temos 2 módulos fixos que ele é trabalhado constantemente. O primeiro deles é a formação básica, que é para os aspirantes, né? Aqueles que vão ser proclamados. Então, todo ano você tem que aplicar essa formação básica. Depois disto, né, é a capacitação para novas diretorias. Ou seja, nenhuma unidade vicentina, conferência, conselho, obra unida, pode tomar posse sem não fazer a capacitação da nova diretoria. Então, esses 2 aí não tem como fugir. E, normalmente, a coordenação nacional, a gente se reúne, né, faz a reunião de avaliação no final de ano, a gente já define módulos prioritários. Já tivemos aí espiritualidade vicentina, capacitação para presidentes, certo? Doutrina social da igreja, juventude vicentina. Então, nós tivemos alguns módulos aí chamados prioritários. Fora isso, é de acordo com a necessidade. Vamos supor, você está na coordenação da ECAF do Conselho Particular. Aí você fala, eu estou achando aqui que no nosso conselho a gente está precisando trabalhar a liderança. Certo? Aí você vai ver o módulo lá, qual o tema que está lá, envolve a liderança. Mas não tem. Mas tem uns módulos antigos que tem um exclusivo sobre liderança vicentina. Eu acho que o próximo que vai ter aqui em novembro é a liderança. E aí você trabalha a liderança. Eu estou achando que a espiritualidade vicentina está meio fraca aqui no nosso setor. Vamos trabalhar a espiritualidade vicentina. Aí sim você vai... Confrade, já aconteceu algo muito inusitado nesse CECAF aí que o senhor já foi? Já. Tipo o quê? Assim, alguma coisa inusitada? Diferente, por exemplo. Alguém já desmaiou? Nunca me esqueço. Eu já fui vice-presidente da região 1, pega Belo Horizonte, Contagem, Diamantino, Ouro Preto, certo? Aquela região lá. E
Fomos fazer um encontro a nível de região e a comunicação lá era zero. Aí convidamos, aí ficou, reunimos, e eu gosto, eu sou assim, muito de delegar as coisas, eu não gosto de centralizar. Então você delega. Cada coordenador do SEM vai ficar responsável por isso, por aquilo, tal, né? E aí convidamos uma palestrante, uma jornalista altamente capacitada aí no Brasil, até de renome, né, nacional, para falar sobre comunicação. Aí passamos para ela os tópicos, né? Inclusive o material em PowerPoint para ela. Ela começou bem demais, arrebentando. E depois ela desviou, degringolou morro abaixo e começou a falar da comunicação entre mortos, espiritismo, coisa e tal. Meu Deus do céu. E o que o senhor fez lá? Correndo, hein? Assim, e quem ficou responsável de convidar os palestrantes foi a consórcia ADA, a Maria Geral Ada Ferreira. Ela foi presidente do Conselho Nacional, fez coisa e tal. Comunicação entre os mortos. Peguei um papelzinho assim, escrevi, aí discretamente eu fui lá e entreguei para a palestrante. Falei, olha, não é isso aqui, não. Você não quer que... Isso aqui não está no roteiro, né? Esse tipo de comunicação aqui a gente não quer, não, hein, compadre? Se você for continuar nessa linha, a gente para o tema agora. Aí logo ela voltou pro tema normal. Ela voltou. Meu Deus. Como é que ela foi parar nisso? Eu acho que ela ficou meio sem jeito quando ela leu, o pessoal percebeu. Tá. Com deve ser certeza. que ela era de outra religião, né? É, provavelmente. Ela quis usar um pouco da religião dela ali no meio. Comunicações. E fora disso, nós estávamos uma vez aqui, eu, consórcia Emília, Márcia Moreschi e o padre, ele foi assistente espiritual do Conselho Nacional do Brasil. Não me lembro. Tá, tudo bem. Aí nós fomos visitamos todos os conselhos centrais do SEM de Brasília. Ceilândia, Nossa do Carmo, Perpétuo Socorro, Brarlândia, Lusiânia, Paracatu, Naí, João Pinheiro, Vazante. Visitamos todos esses conselhos. E, ao falar de mudança de estrutura, e o tema era mudança de estrutura, abrangia várias coisas. Eu tinha uma parte, a Márcia tinha outra, a irmã tinha outra parte, que é uma irmã que foi conosco, né, também. E o padre, meu Deus, como que é o nome dele? E na hora que nós estávamos falando lá, aí a consórcia, eu lembro como hoje, assim, a consórcia Márcia chegou. Bom, meus queridos irmãos, o céu está em festa, porque nós estamos aqui com vocês hoje. Então, nós viemos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, que é a mudança de estrutura. Mudança essa que nós temos que fazer para melhorar, para promover o nosso pobre, o nosso assistido. Aí o confrade levantou. Eu já sei, a gente tem que trocar o telhado da casa deles, né, essas coisas e tal, né? Trocar o piso, a casa de pobre, que as estruturas estão caindo tudo. A estrutura da casa que ele passou que fosse. Alguém cita isso por aí, mas foi verdade. Viu? Alguém falou, a mudança de estrutura não é consertar o telhado, o piso, não. Viu, gente? Deve ter dado uma graça, hein? O senhor também passou por um cargo chamado Denor, né? O que exatamente é esse cargo, Freud? É um cargo muito bom, mas que traz muitos dissabores para a gente. O Denor, ele é o departamento de normativas, né? É o departamento de normas, normativo e orientações e regulamentação. Ou seja, todo o funcionamento da Sociedade de São Vicente de Paulo, das conferências, o que pode, o que não pode, dos conselhos, das obras unidas, então tem normas, orientações e regulamentações. Então o DENOR fica atento a isso. E o DENOR, ele existe duas estruturas, a nível de metropolitano e a nível nacional.
A nível de metropolitano, ele vai coordenar, orientar, passar essas normas, ficar atento para que essas normas, essas regulamentações sejam cumpridas, certo? Junto aos conselhos centrais que tem CNPJ e Obras Unidas que tem CNPJ. O Departamento Nacional, o DENOR Nacional, é mais abrangente, então ele vai ficar atento também às orientações dos conselhos metropolitanos, né, e também de Obras Unidas que estão ligadas ao Conselho Metropolitano. E aí vem, por exemplo, como que você vai fazer uma intervenção no conselho, né? Vai ver se pode fechar a unidade vicentina ou não, um desdobramento, a criação de uma nova unidade vicentina. Então está tudo ali, certo? Ou seja, o DENOR tem um poder grande, mas esse poder não pode subir a cabeça. Infelizmente, nós temos alguns coordenadores de DENOR aí que eles se acham. Por quê? Se você vai fechar um conselho, se é para... precisamos fechar um conselho. Tá? Só que a diretoria do Conselho Metropolitano ou Central tem que se reunir, decidimos fechar a obra, a unidade vicentina tal e tal, por isso e isso. O DENOR tem que dar o aval. A última palavra é do DENOR. Certo? E é uma decisão muito importante, né? Porque para fechar assim... É quanto tempo no cargo? Ele dura o mesmo mandato da diretoria. Ele é dentro do Conselho Metropolitano, né? Eu fui do DENOR do Metropolitano, então o mandato do presidente do Metropolitano é 4 anos. Então, toda a diretoria é 4 anos. Então, terminou a nova eleição, cessa de todo mundo e é escolhido nova diretoria. Fora a coordenação de região que o senhor está hoje, o senhor já passou por algum cargo no Nacional também? Já. No Conselho Nacional do Brasil, na época não tinha a coordenação nacional das CCAs. Aliás, nem tinha CCA, era as conferências mirim. Eu vim de uma conferência mirim, como eu falei, minha mãe era da conferência Santana, e aí depois foi criada a conferência Menino Jesus, de um confrade que viajou lá para Barbacena na época e viu que lá tinha uma conferência mirim, então ele trouxe um roteirozinho, umas orientações de como funcionava aquela conferência. Aí nós criamos lá na cidade nossa. Lá. O senhor foi o percussor da CCA. E aí, o que aconteceu? Quando o confrade Willer foi eleito, presidente do Conselho Nacional, aí ele me convidou para fazer parte da diretoria dele, como segundo tesoureiro do Conselho Nacional do Brasil. E acumulando a função de montar uma equipe para fazer o anteprojeto do manual da CCA. E no Brasil só tinha conferências mirins, né? Aí eu peguei a experiência, fiz contato, escrevi para os metropolitanos que eu mandasse, né, as conferências mirim, como elas funcionavam e tal. E aí na equipe lá tinha um confrade de Júlio César Lima, né, que ele hoje é lá do Conselho Geral. Sim. Né, ele foi coordenador nacional também depois de mim, que ele me sucedeu. Aí nós fizemos um monte de projeto, correndo tudo. Então esse manual que existe hoje, se vocês olharem nele lá, tem uma equipe lá, né? E lá consta o nome daquela equipe lá que elaborou aquele manual. Então o senhor ajudou a formular o... Então no mandato do confrade Willer, eu fui o segundo tesoureiro e fiquei como na assessoria das conferências mirim. Aí depois escolhemos o nome criança e adolescente, e aí venceu, aí fizemos o manual, ele foi aprovado, tudo certinho, foi editado, aí venceu o mandato do confrade Willer, houve eleição no Nacional. E no mandato do confrade Willer, a região 1 não tinha vice-presidente, não conseguia arrumar. Aí, para minha surpresa, ele pediu aos presidentes de metropolitano que indicassem nome de confrades ou consórcio para assumir a vice-presidência lá. E eles me indicaram, mesmo eu morando aqui em Brasília. É porque eu tinha muito trânsito lá na juventude, aquelas coisas e tal, né? Eu fui vice da região lá, o mandato dele venceu, o confrade Kaique foi eleito, aí o Kaique me escolheu para
ser o vice da região 5 aqui. E criou o cargo de coordenador nacional da CCA, que eu acumulei como vice e como coordenador nacional. Qual a sensação que o senhor tem hoje? É muito orgulho de ter passado por todos esses cargos e ter ajudado tanto a sociedade, tanto aqui em Brasília quanto em Minas? A palavra assim, orgulho, seria no sentido assim, de gratidão, de satisfação, de amor, dizer por ter sido possível desempenhar essas funções e as pessoas que me convidaram ter acreditado em mim. Não seria assim de eu ficar orgulhoso. Sim, não. De É porque o senhor está com o nome marcado na história, querendo ou não. Né? Todo mundo fala bem do senhor, todo mundo indica o senhor para tudo que é tipo de ECAFO, de outras coisas do tipo, porque falam que o senhor conhece muito. Então, querendo ou não, dá aquela sensação, né, de, nossa, eu consegui. Isso, exatamente. É chegar onde eu queria chegar. É porque eu passei, por exemplo, eu fui presidente de conferência, por exemplo, como coordenador. Eu fui coordenador de CJ de particular, de central, de metropolitano. ECAF, eu fui, não tinha o cargo no CT, mas eu fui no CT, fui do central, do metropolitano e da região. Agora, né? Presidente, eu fui presidente de conferência, de conselho particular, né? E vice-presidente regional, né? Da região 1 e da região 5. Tesoureiro, eu já passei também do particular, do central, do metropolitano, do nacional, né? Assim, querendo ou não, a gente aprende muito e eu procuro aprender bastante. Quando o pessoal me convidaram para assumir a coordenação do DENOR, eu entrei em desespero, porque foi um pedido da consórcia Emília, porque o coordenador do DENOR assumiu e sumiu, né? Não estava desempenhando o trabalho. Aí ela me chamou, ela falou, já que eu quero que você é meu segundo vice, mas eu quero que você assuma o DENOR. Eu falei, meu Deus, pensei. Aí lembrei do confrade Moreira, José Moreira Chia, né, o nosso Moreira aqui do Tabatinga Centro, não. Ele mora lá no Lago. E o Moreira tinha sido coordenador do DENOR antes. Aí eu falei, confrade Moreira, me ajude. O que o senhor quer, meu filho? Estou precisando. Tudo bem. Ele disse, ainda tem uns 3 meses de mandato aí pela frente, eu vou fazer umas visitas aí nas Obras Unidas, nos Conselhos Centrais, você vai comigo. Aí eu pulei dentro da caminhonete dele e nós ficamos uns 3 meses rodando aí, visitando obra, conselho. E ele foi me passando todas as dificuldades, todas as pendências de terreno, terreno sem escritura, terreno invadido, essas coisas e tal. E não foi só isso, ele foi me passando as normativas, as leis, as coisas e tal, e me passou um material. Eu falo assim, porque foi 3 pendrive de 8 GB só de material que ele me passou. Nossa. Aí eu fui olhando aquilo e ele me passou um material, um relatório detalhadíssimo da situação do centro de Brasília todinho. Ou seja, quando chegou o dia da posse da nova diretoria, né? Já estava preparado. Já estava por dentro. E depois disso também, algumas ações que eu tive que fazer, eu pedi ajuda para ele. E eu montei uma equipe muito boa também. Porque ele coordenava o metropolitano, o nosso centro, que vocês sabem, nós temos aqui DF, o entorno aqui, Formosa, Lusiana, Planaltina, João Pinheiro, Vazante, coisas longe, né? Então eu dividi o nosso metropolitano em 4 regiões, sub-regiões. Em cada região dessa eu escolhi um subcoordenador, por assim dizer. Certo? Então eu peguei lá, por exemplo, Paracatu, Vazante, né? Guarda-Moca, você está vendo, tá? Uma pessoa lá. Aí peguei Unaí, Bonfinópolis, Buritis, né? Tá, outra pessoa lá. Por lado aqui de Formosa, Posse, Alvorada, eu peguei outra pessoa e Brasília aqui. Essa região nossa aqui, Ceilândia, Taguatinga, Gama, Brarlândia, outra pessoa aqui. E aí deu para a gente fazer o trabalho.
Confrade, o que mais te chateia dentro da sociedade? O que mais me chateia é pessoas sem compromissos, ou seja, não comprometidas com a missão vicentinas, acomodadas, certo? E que não tem amor pela causa, certo? E que às vezes ele é eleito presidente ou convidado para ser um coordenador de ECAF, CJ, CCA, DECOM, qualquer coisa aí, e aí ele, né, se exalta, ele quer se sobrepor, né? Então isso me chateia. Eu acho que nós, vicentinos, nós temos que ser igual ao João Batista. Nós estamos aqui para preparar o terreno para a pessoa que vai te substituir. Imagina, né, o que João Batista falava, né? Virar alguém maior do que eu não sou digno nem de desatar a sandália, a correia da sandália dele. Imagina se João Batista crescesse, se exaltasse e quisesse ser igual que Jesus. Porque João Batista tinha nome, era conhecido, né, na época, né? Como aquele pregador lá no deserto, as coisas e tal. Então, nós temos que ter esse espírito de João Batista dentro da gente. E durante todo esse... São quanto tempo de vicentino que o senhor tem? Hoje eu estou com 68 anos e meio de idade. Comecei na sociedade por volta de uns 6 anos de idade. Tempo, né? Então eu costumo dizer que eu já tenho 62 anos de vicentino. Cara. E dentro desse tempo todo aí, qual foi assim a experiência mais marcante ou a que mais se sobressai dentre tantas outras experiências que o senhor já teve? Dentre vários projetos que eu já participei, algumas coisas que eu contribuí, né, para o crescimento da nossa querida sociedade de São Vicente Paulo, uma coisa assim que hoje eu fico assim com os olhos, né, cheios, é ver o crescimento primeiro da juventude que eu vim dela, né, e depois a CCA. Uma experiência assim pessoal com assistido, tem alguma? Que te marca, que te emociona de lembrar? O senhor pode falar dela pra gente? Tem uns 3 ou 4 aqui, mas Dona Mariquinha, Marinha, nós ajudávamos ela, né? Ela era totalmente ateia, né? A família dela, irmãos e irmãs, eram tudo evangélicos, certo? Ela não tinha religião, não tinha nada, certo? E nós começamos a ajudá-la, um jeitinho, construindo. Ela morava debaixo de uma lona preta, amarrado numa árvore assim. Nós construímos um barraquinho para ela, com piso, com tudo, né? Começamos a ajudá-la. E depois de um certo tempo que ela conseguiu assim melhorar de vida, ela nos correu da casa dela. E as irmãs dela estavam juntas e falou que eu não quero ver vocês aqui, vocês são demônios, vocês são o diabo, vocês adoram Maria, aí falou que ela prostituta, não sei o que, estava falando coisas pesadas. Aí nós, tristes, chorões, mas vamos embora, né? Passou um mês, uns 40 dias, nós recebemos a notícia que ela estava em situação crítica. Aí nós voltamos lá. As mesmas pessoas, 3, eu, confrade Elias e confrade Odilon, que ela correu conosco lá. Aí nós voltamos lá, ela estava rastejando no chão, tinha dado uma chuva violenta, arrancou o barraco dela com telha, levou tudo, e ela estava com uma dor na coluna que ela não aguentava andar, ela se arrastava. Aí chegamos assim, quando ela viu a gente chegando, ela conseguiu erguer um pouquinho, você pôs de joelho meio tortinho assim, né? E disse, graças a Deus vocês vieram, todo dia eu estou rezando para Deus mandar vocês aqui. Nossa. Aí nós ajudamos, né? Pegamos ela, demos um banho, levamos roupa, né? As coisas, levamos para o hospital, né?
fez uns exames lá, uma ecografia, raio-x, ela estava com um tumor desse tamanho, assim, tamanho de uma laranja aqui na coluna. Aí o médico era para fazer uma cirurgia. Aí nós falamos para ela assim, a senhora falou aquela hora que rezou, pediu para Deus, a senhora acredita em Nossa Senhora? Acredito. Aí nós fizemos uma novena lá na casinha dela, que nós reerguemos a casinha dela de novo, fizemos uma novena lá, intenção dela. Ela já tinha feito, aí o médico pediu mais os outros exames, que é pré-operatório, quando foi fazer o exame, o tumor tinha sumido. Ou seja, ela passou a acreditar em Deus, em Maria. Ela passou a rezar o terço, correu com as irmãs dela da casa dela, que não acreditavam, né? E o tumor sumiu. E ela depois ganhou um terreninho lá na Samambaia, mudou para lá, nós continuamos ajudando as famílias nossas que foram para lá, na época que começou a Samambaia, né? E hoje ela é uma consórcia lá, já foi até presidente do particular lá. Nossa, tornou consórcio. Caramba! Nós vamos dar voltas, né? As pessoas que ela expulsou. O que o senhor tira de lição disso? Se a gente tivesse também, a senhora expulsou a gente, agora se vira, né? Fizesse assim, né? Se né, como diz, menosprezar ela. Não acreditamos. Nós somos vicentinos, né? Então a gente tem que acreditar na missão, não é isso? Exatamente. Às vezes a gente não acredita, né? Às vezes quantas e quantas vezes o pobre mente para a gente, corre com a gente da cadeira. Mas São Vicente falava, meus filhos, né, sede amorosos, que o pobre ele é grosseiro, mal educado, vai, né, xingar você, não vai agradecer o pão que você vai levar para ele, mas não desanime. Então, e o que o senhor tirou de lição disso no final das contas? É aquilo, né, que eu falei mais no início, na primeira visita, e você bater o olho lá naquela pessoa que está ali jogada no chão, né, excluído, abandonado, e você vê o Cristo excluído, abandonado ali. Não tem nem como não ajudar, né? Não tem como, né? Porque ela correu conosco de lá, mas alguém falou, olha, nós passamos da cena. Quando nós vimos aquela cena, eu mesmo assim, eu fiquei assim, desesperado, falei, caramba. E aí, o incrível disso, que nenhum dos três, nem eu, nem confrade Elias, nem confrade Odilon, falando, não, a senhora vai pedir ajuda para as suas irmãs. Não, ninguém falou isso. A preocupação nossa na hora foi recolhê-lo, né? O confrade Elias levou ela para a casa dela, deu um banho, pegou um vestido, as roupas da filha dele lá, certo? E foi. Aí nós fomos providenciar a recuperar o barraco dela, reconstruir. E nela ali o Cristo, foi isso. E Cristo ainda voltou para a sociedade, né? Pois é. Confrade, a sua filha também falou pra gente que o senhor tem uma biblioteca de relíquias lá na sua casa. Eu tenho boletins lá em casa, boletim brasileiro, de 1950, 54. Como que o senhor começou a juntar isso? Foi vontade mesmo? Ou foi juntando ali depois? Não, vou guardar tudo. Bem no iníciozinho, que eu... Lá em Minas, quando eu era Vicentinho lá, não tinha... Boletim não chegava lá. Eu tomei conhecimento do boletim quando eu vim aqui para o Brasília, que eu entrei na Conferência Imaculada Conceição. E aí aí tinha o confrade Guido José, que Deus o tenha também, tinha assinatura do boletim. Aí eu fiz a assinatura do boletim para mim. Depois ele falou, não, confrade, não precisa não, eu tenho assinatura lá, são acho que 8 exemplares, eu te dou um todo mês. Então ele passou a me dar, mas depois, mais tarde, eu fiz a assinatura para mim. E aí tem lá guardadinho, desde o primeiro boletim até agora, tudo assim, em ordem cronológica. Caramba. Depois, ocupando essas funções lá no Conselho Nacional do Brasil, aí tinha uma biblioteca lá que estava abandonada, tinha livros lá de 60, 70 anos para trás, tudo jogado, aí nós fomos juntando aquilo, aí tinha boletins lá de 1955, por exemplo, tinha lá 100, 200 exemplares. E aí alguém falou assim, bom, vamos pegar uns exemplares aqui, fazer a biblioteca, e o resto a gente vai descartar, quem quiser pode levar. Aí eu peguei, e vem trazendo. E o senhor lê todos? Lê, tem lá aquele português antigo, de facto com C, né, e tal, as coisas assim, sabe? Caramba. Entendeu?
Vocês sabem, a regra ela foi sociedade fundada em 1833, a primeira regra foi escrita em 1835, né? Uhum. E depois fizeram aí fizeram o primeiro manual da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então eu tenho essa primeira edição desse manual, esse antigo. Ele é um livretinho assim, pequeno. Uhum. Eles chamam de pochete, é maior, Sim. como se fosse uma bíblia dessas médias e essas pequenas. Sei. E ele é grosso assim. Ali tem tudo ali. Mas é só livros que o senhor guarda ou imagens também, essas coisas tem assim? livros, tem algumas Revistas. revistas, outras revistas que eu tenho, tem essas de Ozanam, As camisas, né? livros que eu lá encontro em Recife, eu chegava alguém vendendo o livro, eu achava interessante, aí comprava o livro, aí trazia, ia lendo no avião, no ônibus. É por isso que o senhor exerceu tanto esse conhecimento, né? E toda vez que tem essas votações da regra, assim, eu acompanho desde o início, né? Quando as pessoas começam a mandar sugestão, aí depois que a gente filtra aquilo, aí, à medida que aquilo vai evoluindo, vai chegando, né? A gente vai se inteirando, e quando a regra é aprovada, editada... O senhor tem todas as regras até hoje? Eu tenho regra lá em casa bem antiga mesmo. Caramba. O senhor e Tem o até uma Gonçalves. regra que eu ganhei do confrade português, lá de Portugal. Ele me deu uma regra lá autografada. Eu comentei dos dois presidente geral internacional, o André Dias Torremocha e o Michel Tio, e teve um outro. O engraçado é que quando eles vieram aqui em Brasília, né, aí nós fomos uma equipe recebê-los lá no aeroporto, eu tinha um Fiatzinho, né, desses, um onlinezinho, um Fiatzinho, aí os caras foram nos carrão lá, aquelas coisas. Aí ele chegou assim, de quem é aquele carro ali? Eu falei, meu, né, eu vou com você. Todos eles andaram, foi no meu carro. Né? Aí eu peguei a minha regra, tenho a minha regra autografada. Essa eu não jogo, não guardo, autografado por eles. Né? Juntar o senhor e o Gonçalves dá uma biblioteca aqui, porque ele falou também que gostava. Vocês né? dois têm muito conteúdo guardado. Tem livros lá, livro de São Vicente, né? O próprio confrade Renato Lima, ele me pediu, na época ele coordenava a ECAFA do Central Divino Espírito Santo. Aí ele me pediu para falar da vida de São Vicente de Paulo. Aí eu fui. E eu coloquei coisas lá sobre a vida de São Vicente de Paulo que ninguém sabia. Que a pessoa, é um livro raro que eu consegui, né? Que veio para mim lá da França, né? Só que... E aí ele mesmo falou, confrade, eu conheço muito a vida de São Vicente, mas essas coisas aqui eu não conhecia. Qual o livro que você achou? Eu falei, nesse aqui, que eu tinha levado o livro. Né? E fora assim, São Vicente e Ozanam, tem algum outro santo vicentino que o senhor gosta muito da história? Eu gosto muito da história do Jean Léon Le Prévost. Não conheço. Le Prévost. Ele não consta ali como junto dos fundadores, mas ele foi como se for, ele andava junto com a turma lá, com eles lá. E foi ele que indicou para colocar a Conferência de Caridade, na época foi criada, com o nome de escolher a Conferência São Vicente de Paulo, na época foi chamada assim, né? Então ele que indicou, sugeriu, né, que São Vicente de Paulo como patrono. Ele depois entrou ele é dos religiosos de São Vicente de Paulo. Le Prévost. Depois eu vou pesquisar. Tem uma revistinha, não tem aquela usando em quadrinhos, São Vicente de Quadrinho, tem uma dele também, em quadrinhos. Depois eu vou dar uma Aqui em pesquisada. Brasília devia ter uma biblioteca. Deveria. Vicente. Bora fazer também uma biblioteca. Olha para você ver. A história dele é linda. Além de ele ter São Vicente de Paulo com primeiro Deus, né, tal, e São Vicente. E ele se casou com uma moça que ele gostava dela, mas ela não gostava dele. E ela se perdeu na época, e ela aí para poder... E ela comentou com ele que tinha se entregado com um cidadão lá, e um cara da alta sociedade, e o cara abandonou ela. Então foi e casou com ela. E eles não tiveram vida comum. O cara casado. Até a morte dela e tal. Não tiveram vida comum, só em consideração.
Caramba. Ele casou com ela meio que com um disfarce, né? Pra ajudar ela, né? Eu acho que é a que eu mais gosto, assim, que eu li por alto, mas acho que muito pelo país que ele foi lá evangelizar foi São Justino de Jacobs. A história dele é legal. E do Jorge Frassati também, uma história muito bonita. O Jorge Frassati eu vi no Enjuve. Passaram sobre a vida dele no Enjuve. Mas é isso, confrade. Só para poder encerrar, eu tenho uma última pergunta para o senhor. O que o senhor mudaria hoje na sociedade? Tem alguma coisa que o senhor, se pudesse, se tivesse o poder, o senhor mudaria? Às vezes a gente diz assim, pudesse mudar isso, mudar aquilo, mas a estrutura em si, ela é ótima, ela é boa, precisa apenas ser cumprida. Se eu tivesse assim, o poder de mudar alguma coisa, eu pensaria nos mandatos. A duração? A duração. Porque, por exemplo, antes, os conselhos são particular, central, metropolitano, são 4 anos. E eu acho que poderia reduzir os mandatos de conselhos. Conferência era 4, passou para 3, e agora eu não sei se vai ter alguma mudança. E para mim, conferência era 2 anos, não podia ser mais do que 2 anos. Igual a Obra Unida, e a Obra Unida era 4 anos. A Obra Unida é a única unidade vicentina que o mandato é de 2 anos só e permite reeleição. O cara pode ficar 2 anos, depois ele pode concorrer à reeleição. Mas eu acabaria com a reeleição na Obra Unida. Era 2 anos e pronto. E você daria a rotatividade, você daria oportunidade de renovação, de outras pessoas participarem. Confrade, mas na Obra Unida não é meio perigoso? Tipo assim, porque vai que uma pessoa nova, sem experiência, entra e acaba prejudicando. Tem uns pré-requisitos, né? Tem tipo um currículo. Tem um currículo, né? Por exemplo, o CMB, para você ser presidente do CMB, também precisa, não precisa? O papel do menor. Toda unidade vicentina que tem CNPJ, antes da eleição, é distribuído um currículo. Aí o cara preenche aquele currículo, né? E mais recentemente agora foi criada uma outra coisa sobre uma instrução normativa. Né? Até hoje, para você concorrer lá, conselho particular, até conferência, a conferência dispensa o currículo. Mas de conselho para cima eu preciso do currículo, e agora o confrade ainda tem que apresentar ainda a assiduidade dele nas reuniões. Comprovar nas atas. Ou seja, ele tem que ser um membro ativo. Quando fala lá, para ser presidente de conferência, tem que ser confrade proclamada, no mínimo 1 ano de proclamação, e ter vida vicentina assídua. Então não é só falar. Então, essa vida vicentina assídua vai ter que ser comprovada. Durante o ano eu tenho que assistir pelo menos 75% das reuniões. Então, vocês do DENOR que ficam responsáveis por essa parte, de checar. Olha, aí se você vê alguma coisa ali fora no currículo, aí o DENOR fala, ó, essa pessoa aqui não se enquadra. É por isso que eu achava estranho. Eu falei assim, mas quem é que checa esse controle? Quem é que faz esse controle? É o pessoal do DENOR, né? Então, assim, porque acontece muitas vezes, a pessoa não tem assiduidade, não é efetivo também, né? E aí na época de eleição ele aparece, e às vezes já quer ser candidato. Confrade, eu tenho uma pergunta. Ele não pode ser candidato, ou seja, ele não pode ser votado e nem pode votar. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Se eu mudo de estado, no caso, para me comprovar a minha frequência, se eu quiser participar de uma eleição lá, para o Conselho Metropolitano de lá, como que eu faço? O DENOR daqui vai pedir as atas? Na nossa regra, eu não lembro de cabeça aqui a página, mas tem lá um modelo de carta de transferência. E ali, naquela carta, tipo assim, você está aqui em Brasília, aí você vai, vamos supor, lá para Teresina, frequentar uma conferência lá em Teresina, ou Recife, ou Belo Horizonte, não importa a cidade, né? Então, nessa carta, ela é preenchida pelo presidente da sua conferência, dizendo: apresentamos o confrade ao consórcio fulano de tal, que frequenta, participante da conferência, esse qual o nome da conferência,
o tempo que você participou, ele é um confrade assíduo, efetivo, tudinho. Então vai. Aí meio que através dele comprova, né? É isso. Mais alguma coisa? Não, tirei todas as minhas dúvidas. E aí, confrade, você gostou do bate-papo? Eu gostei muito. É bom, né? Conversar um pouco. Faltou só um cafezinho. Eu já senti falta de um café. Eu gosto muito de conversar. A gente também gosta. E a gente gosta de pessoas que conversem também, então pra gente tá ótimo. Esperamos que o senhor tenha gostado. Pra gente foi um excelente... Foi um prazer imenso, né? Na verdade. Um excelente bate-papo. Já tivemos aqui a filha dele, agora ele. Isso, e tiramos muitas dúvidas, conhecemos sobre muitas coisas, extraímos um pouco da experiência do senhor. Espero que o pessoal também que vá nos ouvir goste. Espero não, tenho certeza, né? Porque, querendo ou não, é um ECAFO, gratuito aí também. É um ECAFO online, de toda forma, né? Porque quem está aqui é um coordenador de ECAFO, então... E esse é mais fácil de assistir ainda. Exatamente. É só colocar no YouTube. Colocar no YouTube, se não conseguir assistir todo de uma vez, assistindo parte por parte, né, confrade? E é isso, eu agradeço bastante a vinda do senhor hoje, tá? Matheus, a palavra é sua. Eu quero agradecer muito, né? Igual o confrade aqui falou, a gente tirou bastante dúvida. E que se alguém tiver uma dúvida, né, pode recorrer com o senhor, que o senhor sabe bastante. Exatamente. A gente pode ajudar, né? Eu sempre me disponibilizo a ajudar, porque o maior desafio meu como coordenador de região, a ECAF aqui na região 5, são as longas distâncias geográficas. Rapidinho. Brasília, em torno, né, parte de Goiás, Minas e Bahia. O CM de Uberaba e Passo de Minas pede uma grande parte de Minas Gerais, que o restante está com a região 2. E os CMs de Goiânia e de Anápolis dividem os estados de Goiás, Tocantins, sendo que Mato Grosso está com o CM de Goiânia. E são distâncias assim de quase 2.000. Para mim sair daqui para visitar a unidade de Sentina Polida, por exemplo, quase 2.000 quilômetros. E eu já fui. Então, mas. Então o senhor não fica só localizado aqui na nossa região, né? Vai aonde te chamarem. Palmas, Cuiabá, Porangatu. No interiorzão do Nordeste, né? E vai por aí fora. Conferências e conselhos ainda mais precários, né? Porque são uma situação abaixo. Daqui de Minas, daqui do DF, lá de Uberaba, de trevo a trevo, são 550 quilômetros. E aí se você tem que Araxá, Campina Verde, né? Você anda mais 200, 250. Peço a Deus que um dia a gente tenha esse gás aí de viajar estado a estado, conhecendo, visitando e aprendendo, né? São desafios, são coisas gratificantes. Sim, com certeza. Você sai daqui, vê, caramba. Aí você chega lá, você vê. Exatamente, é bom essa mudança de áreas para você conhecer também, né? Aprender. Eu saí daqui, fui convidado pelo metropolitano lá de Bahia e Sergipe, fui para Salvador, ajudar a consórcio Arlinda, na época ela era vice da região lá. Fui de avião para Salvador, aí de lá pegamos um ônibus, andamos mais 600 quilômetros para chegar lá onde que a gente tinha que chegar, em Paulo Afonso, onde a gente tinha que chegar. E para darmos um ECAF. E não tinha sede, não tinha nada. A ECAF foi numa fazenda, um curral. Nós tivemos que pegar enxadas e enxadões para arrastar, limpar aquele esterco de gado ali, tudinho. Aquele cheiro, né? Caramba. De gado. Colocamos umas lonas para poder dar ECAF. Eu pensei que a gente estava sofrendo muito com aquilo. Aí de repente me chega uma Kombi toda velha, caindo os pedaços, vindo de uma cidadinha chamada Jeremoabo. O pessoal só tinha o branco doido, assim, porque a cabeça estava poeira, polia. Eu brinquei que se eles cuspissem no chão, eles cuspiam um tijolo. Chegaram lá, ainda foi ajudar a gente a terminar de arrumar. Depois fomos tomar banho, todo mundo. E isso é porque tem conferência que vai fazer visita de barco, né? Sim, agora, às vezes aqui nós temos tudo e ficamos acomodados. Aí você vê a dedicação desse pessoal. E a consórcia que levou o pessoal do conselho particular dela, ela me conhecia de nome.
Aí no outro dia de manhã, quando foi a abertura do ECAF, que a consórcia Arlinda me apresentou, a mulher levantou assim, meu Deus, eu conheci o confrade, ajoelhou e me abraçou assim, aí eu fiquei morrendo de vergonha. Levantei ela, não, mas tá. E eles não tinham recurso nenhum. Não tinha regra, não tinha modos de ECAF, não tinha nada. Eu cheguei aqui em Brasília, preparei um fardo bem grande de material e mandei para eles lá. Daí vem a motivação, né? De continuar cada vez mais. É isso que alimenta, né? A nossa sede. Eu fui de avião até Salvador, dei mais 600 quilômetros de ônibus. Eles lá da cidadezinha dele para chegar lá, eles andaram o dia inteiro, debaixo de sol, uma pomzinha velha caindo nos pedaços. Mas foi. A vontade deles foram maiores. É isso que alimenta a nossa fome de ser vicentinho. Ou seja, é isso que te motiva a continuar. Exatamente. Porque você, querendo ou não, você é espelho. As pessoas estão observando, vendo, sabendo, e as pessoas, vocês pensam que não, mas muitas pessoas não se espelham na gente. Com certeza. Será, confrade? Vocês pensam que não, mas tem muita gente aí se espelhando em vocês dois, espelhando aquela menina ali, o que vocês fazem? Pode ter certeza. Tu acha que tem gente se Pode inspirando? ter certeza. Acho que sim, mano. Pode ter certeza. Já ouvi falar, não sei se é. Não, sim, já vi, pessoas já falaram pra mim uma vez. Mas, assim, você fica com o pé atrás quando você ouve isso pela primeira vez, Sim, entendeu? Aí você tem que fazer igual o confrade Zé Alberto Della Libera. Está na cadeira de roda hoje, mas não deixe de pregar retiro. Sai daqui e olha para todo lado. Ele mora aqui em Brasília? Mora aqui em Taguatinga Sul. Ele fala assim, quando você fizer isso, você se sentir bem, orgulhoso pelo que você fez, não se orgulhe não, certo? Porque senão o rabudo vem, passa o rabo lá e derruba tudo. Então você não pode se vangloriar. Então se a pessoa te elogia, receba elogio numa boa e só fala, obrigado meu Deus, me ajuda a ser melhor. Exatamente. É isso. Não, que agora eu sou tal, Confrade, então é isso. Muito obrigado. Espero que o senhor possa voltar numa próxima. Gostamos muito, mas acredito que temos muitas outras coisas para conversar. Mas fica aqui o nosso agradecimento e espero que o pessoal goste, né? Como eu falei, não espero, tenho certeza que o pessoal vai gostar dessa aula que o senhor deu aqui pra gente. Tá? E é dessa forma que a gente encerra, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.